Os irmãos, pode sentar. Paz para todos, né? Irmãos, assim, feliz por mais uma vez estar aqui, né? Aqui a gente se sente em casa. Hoje eu estava conversando ali, né, com nossos servos, que o povo de Deus, ele tem que trabalhar desta maneira, porque não é uma empresa onde existe uma concorrência. Tem que haver uma união para que a gente possa, o máximo possível, conseguir alma para o reino dos céus. Porque enquanto muitas vezes se briga ideologia de bandeira, de placa de igreja, o diabo está levando muitos. E ali eu tive a oportunidade de ser convidado para fazer uma viagem missionária, onde nós somos em alguma parte ali do Nordeste. E eu, em algum tempo que eu já conheço a palavra, eu nunca vi algo daquele jeito, aonde as crianças, ali é uma maldição hereditária, aonde crianças endemoniadas, lares todos destruídos, atribulados, mães pedindo desesperadamente para orar para que os filhos saiam das prisões, esposas chorando, muitas vezes, morte dos seus maridos, e também pedindo oração para que seus esposos saiam das prisões, porque o diabo, ele, na maioria das vezes ali, ele acorrentou e fez morada. E nós que somos servos, a gente tem, Deus deu para nós, nas nossas mãos, para todos nós, não somente para o pastor da igreja, para os líderes, mas para todos aqueles que nele crê, todos aqueles que crê no Senhor Jesus e que coloca a palavra de Deus dentro de si, e que a palavra está em Cristo, e Cristo está nele, foi dada a autoridade para pisar nos demônios, expulsar, libertar os cativos, curar os enfermos, e se por um acaso beber veneno, nada vos fará. Jesus deu isso para todos nós, independente de condições financeiras, social, ou de classe a que pertence, ou que seja graduado em alguma faculdade ou não, é o dom gratuito de Deus para todos aqueles que nele crê e aqueles que colocam Jesus em primeiro lugar e procura realmente viver esta palavra, porque Jesus está às portas. Nós temos observado aí os eventos acontecendo, pessoas têm sido ceifadas, muitos indo sem salvação, o diabo agindo em todos os lados, e muitas vezes a gente fica adormecidos ou na nossa zona de conforto, enquanto muita gente está perdendo a salvação. E aqui a gente observando a palavra, né, que é o tema do ano, eu estava vindo e refletindo nesse tema, nesse propósito desta igreja. É um propósito de Deus. Isso aqui pode ter certeza, viu? Que é um propósito de Deus. Poderiam eles dizer, sabemos que é de Deus, porque a obra é de Deus, foi colocada por Deus. Mas eu digo e afirme, Deus afirma lá nos céus, porque hoje nós estamos vivendo a destruição dos lares. O diabo entrou dentro dos lares, independente se é cristão ou se não, para ele fazer cirandagem. Porque ele destruindo o lar, ele entra, ele tem um campo vasto para ele semear a semente do mal. E a igreja combate. Porque no momento que a igreja anuncia, existe esse objetivo, esse propósito, ela está dizendo para o reino das trevas de que a família é a instituição firmada por Deus, é uma instituição que Deus estabeleceu e que vai continuar no céu, porque lá nós seremos a família de Jesus. Então, o diabo, sabendo disso, muito triste, ele se sente,
mas os anjos e Deus sente feliz, porque existe um objetivo e um propósito. E a gente vai ler o tema e vai complementar com mais alguns versículos, aonde nós vamos ler, que os irmãos já sabem, que fica em Gênesis 7, né? Amém? Os irmãos quiserem ficar em pé, amém, né? Se sentir a vontade de ficar, aqueles que não podem, não tem problema não. Aonde diz assim: então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Amém? Nós vamos lá para São João, para João 14, Evangelho de João 14, 13, melhor dizendo, aonde nós vamos ler João 13, versículo 14. Amém? João 13, versículo 14. Os irmãos podem procurar com calma, para a gente poder estar lendo. Amém, Jesus. Diz assim o versículo: um novo mandamento lhes dei: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei vocês, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E mais no 16, em João, também, 16, versículo 31, só segue dois, estava no 14, no 13, vai para o 16, diz assim: respondeu-lhe Jesus: agora vocês creem. Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Amém? Pode sentar. Meus amados, Deus trabalha e Deus escreve de maneira que muitas vezes a gente não compreende. Às vezes se a gente for entrar na nossa compreensão humana, tem muitas coisas que a gente vai questionar e é arriscado até, em alguns momentos, a gente até apostatar da fé. Porque as coisas de Deus não é de acordo com aquilo que o homem encaixa. Não é dentro da interpretação humana. É dentro daquilo que Deus estabeleceu. E tem muitas coisas que a gente não sabe, não vai saber. Só lá no reino dos céus que Deus vai dizer para a gente. Porque a gente estava observando quando os cristãos eram jogados na arena, né, para divertir os Pilatos, para divertir a Herodes, para divertir a corte, onde a corte convidavam pessoas, reis, rainhas, príncipes, para ficar 2, 3, 4 meses comendo, bebendo, às custas daqueles que estavam lá no campo trabalhando, para poder exibir seus troféus, que eram os cristãos, que eles achavam que era um bando de pessoas que traziam problemas, perigos para a sociedade, e os matava na arena para poder se divertir, mostrar força e poder. E Deus poderia, se Deus quisesse, Ele teria meios ou para não deixar os filhos dele morrer, ou para que eles morressem sem sentir dor. Mas Jesus sentiu dor. Jesus negou-se a si mesmo, se colocou na condição de um homem, aonde as inúmeras vezes que ele bateu o dedo dele na pedra, que rachou a cabeça do dedo, ele sentiu dor, saiu sangue, ele sentiu dor na carne física, para mostrar que nós, o servo dele, principalmente aqueles que são perseguidos, que nós não somos, a perseguição nossa é contra nós mesmos,
mas tem pessoas que são perseguidos, são colocados nas cadeias, são condenados de maneira injusta, estão às vezes em alguns países árabes, onde não se pode ler a palavra, e pela palavra de Deus muitos são mortos, sentindo dores, ou seja, eles vão olhar para a cruz, para Jesus, e vão dizer: se meu Senhor sentiu dor, quem sou eu para não sentir dor também? Então a dor que Jesus sentiu na carne, ele mostrou ali que se isso acontecer conosco, nós não temos que nos turbar, nos achar injustiçado, porque o próprio Cristo assim passou, e ele nos disse: tenham bom ânimo, no mundo vocês terão aflição. Aquele que pregar, que falar que tudo é mil maravilhas é mentiroso, está mentindo. No momento que nós saímos das trevas e viemos para o reino da luz, que nós saímos da posse do inimigo e que entramos para ser herdeiro de Deus, que o nosso nome passa a ser selado, escrito no livro da vida, há uma perseguição imbatível. Até o dia da nossa morte, nós seremos perseguidos para que a gente desista, para que o inimigo consiga mais um, para poder mostrar para Deus, para os anjos, de que ele, quando ele fez a rebelião no céu, ele não estava errado, e que Deus é injusto, que muitas pessoas vão para o inferno naquele dia, no dia do juízo. Então ele vai tentar mostrar isso, e vai convencer muitos. Mas aquele que estiver ligado, aquele que estiver no Pai, aquele que estiver, que se sujeitar a Deus, que resistir o diabo vai fugir, vai fluir dentro daquele que botar Jesus em primeiro lugar, um rio de água viva, esta água que nunca vai deixar de jorrar. Tristeza e dor, essas amarguras do dia a dia, isso vai se tornar pequeno diante da grandiosa alegria, da grandiosa mansão, daquilo limpo, preparado que Jesus preparou para nós. Então aqui a gente observa que quando Deus, no projeto dele, faz o homem, para o homem adorar ele na terra, que ia ser lá no jardim do Éden, que o homem fracassa, que o casal, Adão e Eva, fracassa, o homem é afastado da comunhão de Deus, corta-se o laço, não tem mais vida eterna, acabou. O mundo fica sobre a mão, a jurisdição do diabo. Embora Deus tenha o poder e ele foi quem criou. Então tem que haver alguma coisa no plano espiritual para que reverta, para que venha reverter esse processo aonde o inimigo, ele passa a se sentir o dono, ele passa a ter nas mãos dele o poder da maldade. Alguma coisa tem que acontecer, e Deus vai buscar meios, Deus vai buscar maneiras, porque Deus usa pessoas. Deus não vai usar um anjo para vir, não que Deus não tenha esse poder, porque até pedras ele pode, se ele quiser, se tornar filho de Abraão, que nele Jesus pregou uma certa vez no templo. Mas Deus prefere usar gente, pessoa. Tanto é que Jesus teve a forma humana. Olhando para os meus irmãos, eu vejo Jesus em vocês. Por quê? Porque vocês têm o brilho do Espírito Santo. O cabelo, os olhos, a boca, a formação humana que nós temos, assim Jesus também tinha. Então ele quis e ele quer usar pessoas. Ele não quer usar um anjo lá do céu com o poder que ele deu. Ele quer usar uma formiga, que no caso nos enquadramos. Mas nós temos que deixar ele entrar. Nós temos que dar o nosso coração, a nossa mente, deixar ele fazer morada. A gente tem que pedir: Senhor, entra. Eu quero ser neutralizado. Eu quero ser instrumento de verdade. Eu não posso, Deus, me conformar em orar por uma pessoa e não ver a manifestação do Espírito Santo. Eu não posso me conformar naquilo que é o mesmice.
eu quero ver o agir de Deus, eu quero ver o céu se aberto, eu quero ver a manifestação do Espírito Santo, eu quero ver o Senhor derramar fogo que nem o Senhor derramou dos céus, quando Elias fez o desafio, que aquele fogo queimou aquela fogueira e bebeu até água. Eu quero ver o sol parar, para que a guerra seja vencida, Senhor, porque nós não estamos em nome nosso. A nossa adoração, o nosso ser, o nosso culto, seja em casa, na igreja, no trabalho, onde estivermos, tem que ser cristocêntrico, tem que ser por centro. Jesus tem que ser o centro da nossa vida, não o homem. Eu não tenho o que fazer para agradar fulano ou beltrano, nós temos que agradar Ele. Ele tem que ser o centro, tem que ser de nós para Ele, dele para nós, porque nós estamos vivendo uma guerra espiritual, a guerra mais cruel que já existiu, só que muitas vezes a gente não enxerga com os olhos humanos, e às vezes a gente não crê, porque muitas vezes nós somos igual Tomé, a gente tem que ver para crer. Se eu não crer, eu não vejo. Tem pessoas que às vezes você ora, Deus te usa, e você fala, está resolvido pela fé, mas ele não crê. Aí ele vai pedir a oração para o outro que está do lado, ora para mim também, vai pedir oração para mais o terceiro. Para os tais a gente tem que dizer assim, não vou orar para você, você tem que crer. A gente crê, a gente vai entrar no céu é pela fé. Quando Jesus disse, tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. Quando a gente perde o ânimo, sabe o que vai entrar? Vai entrar a depressão, vai entrar a tristeza, vai entrar o desânimo, a gente vai perder a vontade das coisas. Vai chegar um período que de repente até de ir para a igreja, de adorar, de servir, de cantar, de louvar, de ler a palavra, a gente perdeu, porque a gente perdeu o ânimo. E Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu venci. Se ele venceu, a gente vai vencer. Quando ele fala para os discípulos, ele está orientando, dizendo, vai acontecer, eu vou ser preso, e vocês vão fugir, vocês vão correr, eu vou ficar só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo, irmãos. Se em algum momento a gente se sentir só, olhar para o lado, olhar para o outro, não ver possibilidades, achar que o caminho não tem mais jeito, que algo não tem mais como acontecer, que é impossível, lembra-se, o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Ele mandou o Espírito Santo, é todos os dias. E no momento da nossa morte, se a gente morrer antes de Jesus vir buscar a igreja, até naquele momento que está todo mundo ali correndo atrás para providenciar o enterro, atestado de óbito, o anjo do Senhor está conosco, carregando pela mão para nos conduzir até a espera de Jesus no paraíso. A gente não vai feito ao ninguém. Onde é que eu estou? Para onde eu vou? É para a esquerda, para a direita? Vem, filhinho, vem pelo caminho que está preparado, porque tu vai gozar no seio do teu Senhor. Porque, irmãos, venha as lutas, vai vir a dificuldade, mas o que é uma fome? O que é uma luta? O que é uma Covid? O que é isso diante da vida eterna para sempre? O que é murmurar? Não. Glorificar. É difícil? É. Mas o que está para vir, pós ao nosso recolhimento, é a vida eterna, morar com Deus. É festa no céu. É garantia da vida eterna, é nome confirmado no livro da vida. É honra. É poder ver naquele dia, gozar ao lado de Jesus, conhecer, morar nas ruas de ouro. Não vai ser rua de lixo, rua fedida, não. É rua de ouro. Não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais justiça. Só gozo, só alegria, além do céu azul. Mas nós precisamos vencer os obstáculos. A guerra nós temos que vencer. E qual é a parte que eu tenho que fazer você? É colocar Jesus na frente.
Eu não tenho que pegar a espada e sair lutando com o demônio, não. Eu tenho que colocar Jesus, eu tenho que confiar nele, eu tenho que pedir a ele, eu tenho que clamar a ele, eu tenho que invocar ele, porque nós temos que invocar, segundo o profeta Isaías, o Senhor, enquanto ele está perto. Nós temos que buscar enquanto pode achar, porque haverá tempo em que vão se invocar e ele não vai mais poder aparecer, vai procurar e não vai encontrar. Mas nós estamos na graça, nós estamos no período que isso é possível. E quando o casal fracassa, Deus parte para Abraão, Deus vem para Noé. E quando Deus vem a Noé, Deus olha para a geração e vê que não tem mais possibilidade. Não tem. Deus tem que tomar uma atitude. Diz a palavra, amados, que aqueles que no dia do juízo final vão ser condenados, eles vão dizer assim: Deus é justo. Mesmo sendo condenado, a pessoa vai dizer: Deus é justo, eu merecia ser condenado. Porque vai ser tudo mostrado como se fosse um filme, para ninguém daqueles que serão julgados questionar, dizer: mas isso aí eu não cometi. A pessoa vai baixar a cabeça: realmente, fui condenado merecidamente. Mas aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, que o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário justificou, porque nós fomos justificados, irmão. Jesus nos justificou. A gente apenas tem que colocar isso em prática, pegar, guardar, para que o diabo não roube a nossa coroa, não venha roubar de nós tudo que nós temos, que é morar no reino dos céus, que é morar com Jesus Cristo. E quando Deus olha para a terra, a geração perversa, tirando os inocentes, as crianças, que está dentro dos inocentes, na época de Noé, que Deus olha, Deus se arrepende de ter feito homem, e Deus olha para a terra e definitivamente Deus ia acabar com o ser humano. Poderia ele criar um outro ser humano? Poderia, mas o ser humano conhecido, ele ia acabar. Mas quando a igreja ora, quando a família ora, quando a mãe bota o joelho no chão, quando o pai bota o joelho no chão, o céu é aberto, as orações movem o dedo de Deus, Deus entra com providência e o diabo é derrotado automaticamente. Porque quando Deus olhou para a terra, que ele viu Noé, ele disse: espera aí, não posso, tem uma família, e por causa de uma família, Deus é capaz de destruir uma cidade. Uma certa vez, uma jovem deu um testemunho que ela passou num concurso muito importante, um concurso que, se eu não estiver equivocado, era para advogada, era para juíza, e não tinha mais, o número de vaga tinha encerrado, estava terminado o número de vaga, não tinha como chamar outro, e estava chegando perto. E o que Deus fez? Que tudo provém, irmãos. Uma daquelas pessoas que estava na frente dela, acredito eu, Deus preparou, levou e ela assumiu a vaga. Ou seja, 15 vagas, 16 pessoas, uma pessoa morre, vira 15 vagas novamente. Deus preparou aquela jovem que não assumiu e ela foi e assumiu. Você sabe por quê? Porque Deus muda a cidade por nós. Deus muda a cidade em favor de um adorador. Porque Deus anda procurando adorador. Adorador é coisa raríssima. Intercessor são coisas raríssimas. São aqueles que morrem pela palavra. São aqueles que pode vir o que vier, já está selado. Deus é o primeiro.
Deus vai ser sempre na frente, independente da circunstância. Ela é uma adoradora. E é dos tais que o Pai procura, os que adoram em espírito e em verdade. Quando o rei Acabe, Jezabel, investiu pesadamente para acabar com os profetas do Senhor, perseguiu Elias, que Elias estava lá no Monte Carmelo, a batalha contra os profetas de Baal. Elias olhou e pensou assim: só eu. Deus disse: Elias, existe mais 7.000 que não se dobrou. Vai existir aquele que não vai se dobrar, meu irmão. Vai existir adorador. Quando vier a perseguição de Cristo se manifestar, aqueles que estiverem na época, eles vão bater no peito, vão ter orgulho, dizer: mata, 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 mas eu não nego Jesus de Nazaré. Porque eles são selados pelo Espírito. Não vive em questão de circunstância. Se hoje está bom, eu vou adorar mais. Se hoje está ruim, eu vou adorar menos. Se eu receber isso, eu vou louvar. Se eu não receber, eu não vou. Isso parece aquela brincadeirinha: bem me quer, mal me quer. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Não sei se eu vou, se eu não vou. É adorador. Faça chuva ou faça sol, o pastor vai estar aqui para abrir a igreja no dia do culto. Pode não vir ninguém, ele vai estar aqui dizendo que só o Senhor é Deus, porque é adorador. E o adorador é dessa forma. Ele não é levado pela vontade de A, de B ou de C. Ele é levado pelo Espírito Santo, ele é guiado. Porque quando Deus olha ali para a família de Noé, Deus vê naquele homem que aquele homem não se curvaria. E Noé teve as oportunidades, Noé teve a chance. Os filhos dele eram jovens, poderia também estar naquela perversão, mas Noé soube com sua esposa educar seus filhos no caminho do Senhor, e aquela família permaneceu, aquela família não se curvou, aquela família viveu, aquela família foi salva, aquela família deu continuidade à espécie humana. Mas mesmo aquela família dando continuidade à espécie humana, vai chegar lá na frente que a população, o ser humano, vai continuar ruim. Agora você sabe por que o ser humano continua ruim? É por causa do diabo. Nós somos apenas vítimas. São vítimas do diabo. Ou seja, se não tivesse diabo, nós éramos todos santos. Você sabe por que nós vamos ser transformados e vamos ser santos no céu? Porque não vai ter diabo. Vai ser só santidade, só adoração, só a vontade de Deus. Porque quando ele caiu lá do céu, que ele entrou no jardim para enganar o casal, que ele entrou no coração de Caim para matar Abel, que ele foi entrando no coração das gerações que foi se sucedendo, falando aqui da geração de Noé, era ele, o povo era apenas vítima. Ou seja, mas nós temos que olhar com os olhos da fé, porque Jesus uma certa vez disse que os verdadeiros cegos eram aqueles que veem e não enxergam. Ou seja, nós temos que enxergar além das portas, que o inimigo veio roubar, matar e destruir, e que ele anda rugindo como serpente para tentar destruir a gente, para botar uma palavra no coração nosso de raiva, de ódio, ou talvez numa fila de banco a gente se estressar e começar a perder a vontade e começar uma briga, uma guerra. Ele quer isso. Mas Jesus disse: a minha paz eu vos dou, não dou que nem o mundo dá. Mesmo diante da tribulação, da fome, da escassez, aqueles que estiverem no Senhor têm paz. Já aconteceu isso com vocês? Você está num momento de uma guerra, uma briga, uma confusão, e você entra ali não para entiçar a briga, você entra para dar paz. Calma,
Ei, peraí, está nervoso. Espera, escuta. Ali não é você, é o Espírito Santo de Deus. É a paz que Jesus disse que dá. O mundo dá a paz. Qual é a paz do mundo? É relacionada a bens. Ou seja, você tem bens, o mundo dá bens, está feliz. Tem dinheiro, está feliz. Está viajando, tem recurso, tem boas comidas, está feliz. É a paz que o mundo dá. Veio a escassez, veio falta disso, veio daquilo, está triste, está decepcionado. Ou seja, o mundo não tem paz. Só quem pode dar a paz, e a verdadeira paz, chama-se Jesus de Nazaré. Porque, amados, diz a palavra que quando nós estivermos, observa bem, há pessoas que pensam, eu também já pensei assim, antes de Deus me esclarecer, que quando o indivíduo vai para o inferno, né, que no inferno não tem ninguém ainda, o inferno está lá zeradinho, que vai inaugurar ele, vai ser o anticristo, o falso profeta, a besta de Satanás, os demônios, e todos aqueles que forem condenados, os humanos, aí vai inaugurar ele lá, o inferno. Só que, lá dentro, o diabo, muita gente pensava, e eu pensava também, não penso mais, que seria atormentado pelo inimigo, que o inimigo ia pegar um garfozinho, sair furando, dando porrada, dando cascudo, puxando a orelha de um, furando com a faca a perna de outro para provocar sofrimento. Não, ele também será atormentado. Ele não terá mais poder sobre ninguém, porque ali quem vai reger é o Espírito de Deus, é Deus. Vai ser atormentado dia e noite. O tormento quem vai permitir vai ser Deus. Para aqueles que negou Ele, aqueles que negou o sacrifício de Jesus, porque Jesus morreu por todos nós, irmão. Basta só a gente crer. Gente, a salvação é a coisa mais simples. Basta a gente crer, está lá o sacrifício, morto e ressuscitado, para justificar nós. Não tem mais sacrifício de matar ovelha ou de queimar cabrito. O sacrifício, ele é eterno, está lá. Basta olhar para a cruz e querer Jesus. O sacrifício dele nos justifica, e se é justificado, vida eterna com Deus. Porque se a gente colocar o Senhor na nossa vida, se a gente for refletir, nós temos que refletir, irmão. Se alguém olhar para você e não ver o brilho de Deus em você, está errado, alguma coisa está errada. Tem pessoas que a gente olha e diz: você é crente, não é? Como é que você sabia? Parece, a gente bate o olho em você, está vendo Deus, não tem nem como não ser. Esse Espírito de Santo, ele vai refletir no nosso rosto quando a gente sair do mundo, quando a gente se desligar do mundo, quando a gente fugir dele, quando as preocupações do mundo, do dia a dia, não tiver influência a ponto de mudar a nossa espiritualidade, os nossos sentimentos com Cristo. Ou seja, a preocupação normal, que tem que pagar um gás, pagar uma luz, etc. Mas não aquela preocupação que a gente não consegue resolver. Ou seja, o dia de amanhã é dele, é de Deus. Não nos é permitido nem um minuto para frente. Quantas pessoas estavam naquele terremoto, dentro das suas casas, comendo? Muita gente ali estava comendo, porque seres humanos têm suas manias. Tem uns que vai comer 2 horas da manhã, outros vão dormir, outros acordam 5 horas para orar, outros para jejuar, outros para tomar remédio. Mas sempre tem uma dinâmica. Não dorme todo mundo meia-noite e todo mundo acorda 6 horas da manhã. Existe uma dinâmica até dentro de uma casa. E quantos ali estavam, às vezes, dormindo ou comendo, sem passar na cabeça, com o seu projeto para o dia seguinte, e de repente veio aquele terremoto, abalou tudo e não teve o dia seguinte para muitos ali. Porque o amanhã é de Deus. Mas o hoje, o momento agora, Deus está nos dando. É o momento da gente
adorar Ele. É o momento da gente colocar Ele em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque vai valer a pena. Ou seja, nós vamos morar numa cidade santa. Nós não podemos deixar o inimigo nos desviar. Sabe aqueles desvios que às vezes tem? Qual é o objetivo nosso, do ser humano? Ter as coisas. Os que já têm aí 18 anos quer ter carro. Quer morar num apartamento melhor. Quer ter conta no banco com bastante grana. Quer ter uma vida financeira saudável. Isso é nosso, do ser humano, é coisa da terra. Lá no céu não tem esse tipo de pensamento, na terra tem. Só que muitas vezes, esses tipos de orientações está desviando a gente da palavra. O que não tiver na palavra, irmão, está errado. O que Jesus diz? Examinai as escrituras. Tem muita gente que é igual aos ninivitas, não sabe diferenciar o braço direito do braço esquerdo. Ou seja, não examina a escritura. E nós temos, porque vai chegar tempo que a escritura vai estar na mente nossa. É a importância do estudo bíblico, porque vai ficar dentro do cérebro. Às vezes nós não vamos poder estar carregando Bíblia de papel, e celular também não vai ter, vai ser desconectado, não vai ter comunicação, vai estar um pane no sistema, e a palavra vai estar dentro da nossa cabeça. A gente num pé de um monte, escondido dentro de uma loca, sem negócio de preocupação se tem cobra, se tem aranha, se tem rato. Nós estamos ali naquela expectativa ali de poupar-se mais, para ter mais tempo de adorar e servir a Deus. Então nós não vamos ter aquela preocupação. O que vai estar dentro de nós é amém, é a palavra, para que ninguém engane. Porque diz o Senhor que o diabo vai fazer até fogo do céu cair. Agora, você imaginou? Se alguém chegasse e falasse assim, ó, lá na QNL, alguém deu um grito, começou a cair fogo do céu, e caiu, que queimou até o capim. É mesmo? É. Como é que é o nome dele? Fulano de tal. No outro dia tinha multidões, vinha caravanas dos Estados Unidos, do Japão, da Índia, da China, todas as partes do mundo. Por quê? Quem é que faz fogo do céu cair? Eu não consigo. Ou seja, é algo fora da lógica. É algo que tem que ser da parte de Deus. É algo sobrenatural. Mas o que a palavra nos ensina? Que até fogo do céu o diabo vai chegar período permitido que ele vai fazer cair. Mas aqueles que não tiver atento, os que não tiver firmado na palavra, esses serão enganados. Mas aqueles que estiverem firmados na palavra, esses saberão. Esses vão estar regozijando, dizer a vinda do nosso Pai, o nosso Deus, as promessas estão se cumprindo, irmãos. Porque, amados, alguns dias atrás, a gente perdeu um parente nosso. Veja bem, ele atentou contra a vida dele. Em outras palavras, cometeu suicídio. E a gente conversando, mais umas 3 pessoas disseram a mesma coisa. A minha sobrinha, o meu sobrinho, o primo, a cunhada, não sei quem. Parece um negócio assim, que se você puxa um assunto, parece que é contagioso. Um vai dizer foi a fulana de tal, a ciclana, não é algo isolado de dizer, em algum lugar do mundo, em alguma parte aconteceu isso. Isso é o inimigo entrando, irmãos. E nós que somos os filhos da luz, nós temos que ser luz, porque nós somos filhos da luz. Jesus nos colocou como a luz do mundo. Nós temos que brilhar diante das trevas. As trevas não podem sobressair. Elas têm que sumir.
A luz tem que sobressair diante das trevas. E nós somos luz. Nós temos que chegar nessas pessoas. Nós temos que arrebanhar. Nós estamos falando de família. Nós temos que chegar no nosso cunhado, no nosso parente. Nós temos que acabar com aquele negócio do evento de domingo. Só aqueles mais chegados. E não chamam os do lado de lá. Porque os de lado de lá às vezes tem uma crítica, tem uma birra, tem não sei o quê. É mais fácil se reunir com o lado de cá. Nós temos que arrebanhar todos. Porque nós somos o sal da terra. E o sal não faz excepção de panela. Se colocar ele, ele vai temperar. Se colocar ele na medida a mais, ele vai salgar. Ele não vai querer saber se é a panela de arroz, de feijão, de carne. Ele tem a função dele de ser o tempero. E nós temos que ter essa função. Jesus está nos orientando, Jesus está nos trazendo para isso. E esse rapaz, ele foi até membro lá da Getsemane. Pensa num cidadão bom. Bom só Deus, mas na terra, não colocando Deus em segundo lugar, a gente sabe que tem pessoas boas, mesmo. Um bom pai, um bom marido, um bom filho. Tudo que ele fazia era só para os filhos, se dedicando. Num momento de fraqueza, o demônio da depressão foi entrando e foi tomando conta e foi entrando, e aquela depressão foi crescendo. De repente o inimigo achou aquela brecha e a pessoa foi e pulou do apartamento. Só que quando ele pula, ele se arrepende. Ele não pula do apartamento, ele tenta descer, se arrepende, tenta voltar, não deu mais, ou seja, caiu. Sabe por quê, irmãos? Porque sabe o que Jesus me disse? Eu estou falando isso porque Jesus me disse sonhos. Ele falou no meu ouvido. A igreja, nós estamos omissos. Nós temos que arrebanhar. Nós não podemos permitir que o inimigo leve ninguém. A função é nossa. Se fulano quiser me abraçar, me abrace. Mas eu tenho a função de abraçar ele. Amai-vos uns aos outros que nem eu vos amei. Ele pode não me querer, eu posso me sentir que eu estou chato, mas eu vou sempre abraçá-lo. Eu vou sempre orar para ele. Eu vou sempre estar pedindo a Deus. Porque se a gente ficar no nosso mundinho, fazendo excepção, escolhendo quem a gente quer, a gente vai fazer excepção. Isso acontece no mundo. Quando a gente entra numa escola, que tem um primeiro trabalho de grupo, o jovem aí que está estudando, quem já estudou sabe disso, sempre tem umas panelas. Tem aquele que gosta mais daquele outro, e aquele que é mais desprovido, talvez não é tão comunicativo, não sabe sorrir bonito, ou talvez não sabe dançar, não tem uma boa aparência, é aquele que fica sozinho nos cantos pedindo, mendigando: ô fulano, deixa eu entrar no teu grupo, deixa eu entrar, não sei o quê. Isso aí, nós como cristãos não podemos isso. O nosso grupo tem que ser aberto. O nosso grupo é o nosso coração, amai-vos uns aos outros, enquanto nós estamos na terra, como família, para que o diabo não entre dentro da nossa casa, porque quando a gente está orando, abraçando alguém de uma outra família, a nossa família está sendo coberta, porque é uma semente, nós estamos semeando. Se a gente está semeando na família de fulano, Deus está semeando na minha família. Há uma troca, Deus está semeando na tua família. Então siga nesse propósito dessa igreja, porque é um propósito de Deus, é uma igreja de Deus. Não estou falando aqui porque o pastor, né, a sua esposa, a sua família está aqui, não, é porque é uma igreja de Deus, é uma igreja que tem a palavra, aonde não vá se preocupar com multidões, com movimento, porque vai ter movimento,
vai ter movimento isso, vai ter daquilo, vai vir nos movimentos, o movimento passa, a palavra permanece para sempre, o Senhor permanecerá para sempre. E esta casa aqui é uma casa de oração, é uma casa das quais os que estiverem aqui firme, comprometido, buscando ao Senhor, está com o nome garantido no livro da vida. Então, amados, vamos amar uns aos outros, vamos fazer uma avaliação, uma reflexão, vamos pensar, a gente tem aquele irmão, aquela irmã, aquele parente, que já tem um tempo que eu não vou, poderia ir, eu não vou, sei lá, parece que tem uma força que não deixa eu ir, não deixa eu pegar um ônibus que é aqui perto, 1 hora, talvez, meia hora, 40 minutos, eu não convido porque não faz parte, ou fulano não gosta dela, ou gosta dele. Eu vou convidar, que é para o Senhor trabalhar nesse coração, e esse coração aceitar Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós estávamos lá, no período de pregando o Evangelho, o povo é tão sedento, há uma carência tão grande de libertação, de comida, de vida boa com Cristo, que a gente nem faz muito esforço, só diz, você sabe que Jesus é o caminho, Ele quer te libertar, Ele quer mudar a tua história, você quer aceitar Jesus, a pessoa já vai logo, eu quero aceitar Jesus, eu quero esse Jesus, eu preciso dele, onde é que Ele está? Porque existe a carência, irmão. Aqui nós estamos bonitos, todo mundo bem vestidinho, sai daqui, tomar café em casa, comer, tem projeto, tem gente que ainda vai para uma lanchonete lanchar, mas tem deles lá, estão acorrentados. Nós pegamos uma legião, nós pegamos um homem, um garoto, que já veio de uma maldição de família, a mãe amaldiçoou com palavras, e veio toda uma peleja. Esse rapaz, o diabo entrou nele, uma legião de demônio, nele, ele parecia aquele endemoniado de Gadareno. Todas as igrejas lá acontecia. E aí a gente ele vai. E o culto ia ser mais nosso lá, da igrejinha lá, da roça. E o diabo entra e o diabo vai e quer matar esse cara, esse rapaz, e a coisa vai, e o negócio vai, e o negócio está perdendo o rumo. Gente que estava lá correu para os cantos, menino teve que tirar, porque criança não entende, e aquele demônio não sai, que legião é com jejum e oração. Existe demônio que você fala, em nome de Jesus sai. Agora, legião é legião. Ou seja, sai 20, vem mais 200. Sai 500, vem mais 1000. E fica naquele, você, Senhor, tem misericórdia, usa o teu poder em teu nome, e todo mundo consagrado e vestido do poder, e o diabo relutando, e aquele vai e vem. Aí deu a hora do culto, e nesse culto eu ia pregar, e não ia ter o culto, porque o negócio estava feio. Aí Deus pegou e deu uma estratégia. A gente pegou o violão, eu peguei o violão, tinha uma irmã lá que cantava corim, eu aprendi isso no meu passado, na minha história, e começamos a cantar corim. Glória, aleluia, que povo é esse? Que esse povo, e pai Abraão, e vai corim dali, vem daqui, vai da colar, e vai surgindo corim que a gente nem lembra mais, e vai aparecendo, e de repente o diabo foi, os irmãos orando, ou seja, ele queria impedir que o culto acontecesse. Então, quando você estiver em tua casa, que tu estabelecer o teu culto no teu lar, o que é o culto teu lá, da tua família, que é 1 minuto, 5 ou 10, o teu período de oração, que o diabo usar, seja quem for, para tentar impedir, não permita, estabeleça, faça o seu culto, que depois os problemas serão resolvidos. Eu agradeço a oportunidade.